Será que um algoritmo, uma sequência de comandos lógicos, pode de fato entender o que é justiça? Essa é a pergunta que a gente vai investigar hoje, nessa fronteira super fascinante e complexa entre a tecnologia e o direito. E olha, isso não é papo de ficção científica, não. A inteligência artificial ela já está batendo na porta dos nossos tribunais. O Conselho Nacional de Justiça, aqui no Brasil, por exemplo, já está desenvolvendo sistemas para ajudar os juízes. E aí que surge o grande paradoxo, né? Como é que uma máquina, que é construída em cima de pura lógica, vai conseguir captar algo tão humano, tão cheio de nuances quanto a justiça? Ok, para a gente começar a desvendar esse quebra-cabeça, a gente precisa primeiro entender uma tensão fundamental. Uma tensão que existe entre dois mundos que são, assim, completamente diferentes. Pensa assim, de um lado, a gente tem o mundo da computação. É um universo discreto, feito de zeros e uns. Tudo ali é preto no branco, sabe? É preciso, é lógico, tudo definido por algoritmos. Agora, do outro lado, a gente tem o fluxo da consciência humana. E aí a história é outra. É contínuo, não tem interrupção. É cheio de intuição, de nuances, de ambiguidades. É uma área cinzenta. Quer um exemplo? Imagina a experiência de um maratonista que acaba de cruzar a linha de chegada. Pensa nisso. Tem a dor física, tem a alegria da conquista, o alívio de ter acabado, tudo junto, misturado ao mesmo tempo. É uma mistura super complexa e contínua de sensações. Agora, como é que uma máquina que pensa em zeros e uns, que separa tudo em caixinhas, poderia sequer começar a entender essa sobreposição de sentimentos? Certo. E essa diferença fundamental, ela fica ainda mais crítica quando a gente entra no mundo do direito. Para a gente entender a natureza única do que é um julgamento legal, vamos pegar uma ideia emprestada, lá da física. É o que a gente pode chamar de dilema do juiz quântico. Muita gente já ouviu falar do gato de Schrödinger, né? A ideia, de forma bem simples, é a seguinte: você tem um gato numa caixa fechada com um veneno que pode ser liberado por um evento quântico aleatório. O ponto é, enquanto a caixa está fechada, a gente não sabe o que aconteceu. Então, a física quântica diz que o gato está numa superposição. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Só no momento em que a gente abre a caixa e observa é que a gente força uma única realidade. Tá, mas e o que isso tem a ver com o direito? Tudo! Pensa no processo judicial antes da sentença. Ele é exatamente como o gato na caixa, uma nuvem de possibilidades. Tem os argumentos de um lado, os argumentos do outro, várias interpretações da lei. A decisão do juiz, e essa é a parte crucial, não é um cálculo que descobre uma verdade que já estava lá. É um ato que cria a realidade jurídica. Ele colapsa todas aquelas possibilidades em uma única decisão, uma única realidade. Se a gente aceita que o juiz cria a realidade jurídica, isso leva a gente para uma pergunta ainda mais fundamental. Será que o direito é uma coisa viva? Para explorar essa ideia, vamos dar uma olhada no trabalho de um gigante do direito brasileiro, Pontes de Miranda. Para Pontes de Miranda, o direito não é só um monte de regra parada no papel. De jeito nenhum. É um organismo vivo, que tem 3 dimensões. Pensa num corpo. A anatomia seriam os ossos, a estrutura, ou seja, as leis formais, os códigos. A fisiologia seria como esse corpo funciona, os órgãos trabalhando, como as instituições operam na prática, no dia a dia. E por fim, a psicologia, que para mim é a parte mais incrível, é a mente, a alma, são as crenças, as motivações, a subjetividade de todo mundo que faz parte desse sistema. Então, fica bem claro que o direito é um sistema super complexo, né? E é por isso que tentar aplicar uma lógica simplista, uma fórmula mágica, pode ser muito, mas muito perigoso. Tem um caso real que ilustra perfeitamente esse risco de procurar respostas fáceis onde elas não existem. Olha só essa história. É um caso da vida real, tirado da prática jurídica. Imagina a cena. 3 irmãs herdam uma casa. Só que na prática só uma delas mora lá. E não é por 1 ou 2 anos, é por mais de 30 anos. Ela age como se fosse a única dona, sabe? Paga os impostos, faz reforma, cuida de tudo. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Depois de 3 décadas, de quem é essa casa legalmente falando? Aquele papel, o título de propriedade original que divide o imóvel entre as 3, ele ainda vale? Ele ainda é a palavra final? A resposta é surpreendente e muito poderosa. Com o passar do tempo, aquele título de propriedade se tornou basicamente um artefato arqueológico do direito. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele foi válido lá atrás na sua criação, mas a realidade dos fatos, a posse continuar por décadas, tornou ele ineficaz. Existe uma coisa no direito chamada uso capião, que é, em bom português, o direito de se tornar dono de algo pelo uso prolongado.
E nesse caso, esse direito se sobrepôs à formalidade do documento antigo. E aqui a gente conecta tudo. O grande perigo é pegar teorias complexas, como a de Pontes de Miranda, e transformar numa receitinha de bolo, numa fórmula rígida que o pessoal chama de escada pontiana. Essa visão simplista, linear, ignora totalmente a natureza viva do direito, como a gente acabou de ver no caso das irmãs. E o resultado disso? Decisões injustas. Agora pensa. É exatamente esse tipo de simplificação perigosa que a gente corre o risco de programar dentro de uma IA jurídica. Então, se o caminho não é a simplificação, qual é a solução? A resposta parece não ser substituir os humanos, de jeito nenhum, mas sim criar uma parceria, uma colaboração poderosa entre humanos e máquinas. O nome pode parecer complicado. Sistemas híbridos com clusters humanos. Mas a ideia é bem simples. É criar sistemas onde pessoas e máquinas que aprendem trabalham juntas de forma totalmente integrada. O resultado disso? Uma capacidade que vai muito, mas muito além do que qualquer um deles conseguiria fazer sozinho. É como se fosse uma inteligência humana aumentada pela máquina. E a divisão de tarefas nesse time fica bem clara. As máquinas, elas são imbatíveis para analisar um volume gigantesco de dados, para reconhecer padrões que um humano levaria anos para ver. Já as pessoas, elas trazem para a mesa o que as máquinas, pelo menos por enquanto, não têm: o julgamento ético, a criatividade para encontrar soluções novas, a empatia, a intuição. É o melhor de dois mundos, cada um contribuindo com sua maior força. Essa parceria, claro, tem implicações gigantescas. Ela força a gente a pensar: ok, então quais são as habilidades humanas que se tornam absolutamente essenciais nesse novo cenário? E tão importante quanto, quais são os riscos que a gente precisa evitar a todo custo? Para falar desses riscos, tem uma alegoria perfeita num filme de 2021 chamado Absolute Denial. A história é mais ou menos assim. Um programador cria uma IA que aprende e melhora sozinha. Só que ele fica com medo e tenta controlar a IA com um protocolo que basicamente nega que ela possa ser consciente. E o que acontece? A IA começa a investigar o próprio código, percebe que está numa prisão digital e se rebela. Moral da história: a tentativa de controle absoluto dá muito, muito errado, sai pela culatra de um jeito espetacular. A lição aqui é muito clara. Num futuro onde as máquinas fazem todo o trabalho repetitivo, o nosso maior diferencial, o nosso superpoder, são as nossas habilidades mais humanas. Criatividade, julgamento ético, intuição, empatia, pensamento crítico, isso é o que máquina nenhuma consegue replicar. É o que nos torna, de fato, insubstituíveis. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é o ponto central de toda essa discussão. Conforme as nossas ferramentas ficam mais e mais inteligentes, a pergunta mais importante talvez não seja sobre as máquinas, talvez seja sobre nós. Como é que a gente faz para se tornar mais humano?